Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Eu quero falar aqui hoje sobre esse descanso. Porque aquele que habita nesse esconderijo vai descansar na sombra do Onipotente. Esse Onipotente é Deus, porque Ele é onisciente, onipresente, onipotente. O nosso Deus é grande, o nosso Deus é guardião, o nosso Deus é protetor, o nosso Deus é criador. E eu quero revelar para você o que Deus me revelou. Dando continuidade ao Salmo 91, no versículo 3 diz assim: porque Ele te livrará do laço do passarinho e da peste perniciosa. Veja que o salmista Davi, inspirado por Deus, está nos preparando para os momentos difíceis que iremos enfrentar. Quando ele diz que Deus nos livrará do laço do passarinheiro, significa que vamos passar por muitas armadilhas. Vamos enfrentar momentos difíceis no decorrer da nossa caminhada. Ele diz, e da peste perniciosa. Essa peste que tenta nos afetar, tenta nos atingir a todo momento. Mas ele está dizendo que vai nos livrar, que vai nos guardar, que vai nos proteger. Isso aqui é muito profundo, gente. Eu gostaria que você ficasse comigo até o final desse vídeo. Caso você ainda não é inscrito no canal, convido você a se inscrever no canal. Ative o sininho, porque eu tenho certeza que cada mensagem que você assiste nossa aqui, o poder de Deus, ele estará se manifestando em sua vida. No verso 5 diz assim: não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia. Se o salmista Davi diz isso, é porque, gente, iremos enfrentar momentos difíceis, de lutas, momentos onde nós teremos medo. Mas ele está dizendo, não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia. São muitas as setas que voam de dia tentando nos afetar, tentando nos atingir, tentando nos abalar a todo momento. Mas no verso 6 ele diz, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola o meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Veja, do contexto bíblico de Gênesis e Apocalipse, que os heróis da fé passaram por momentos difíceis. Eu vou citar aqui alguns, ok? Para você entender o Salmo 91. Abraão passou por um momento difícil quando foi libertar o seu sobrinho Ló, como foi o caso de Ló. Ló viu fogo cair do céu, mas Deus guardou ele do fogo. Sadraque, Mesaque e Abednego foram lançados no fogo, mas Deus guardou eles do fogo. Deus permite, mas livra. Deus permitiu Satanás tocar na saúde de Jó, mas Deus livrou Jó. Não se esqueça dessa frase. Deus permite, mas livra. Deus permitiu Jesus ir para o deserto, ser tentado pelo diabo, mas Deus guardou Jesus. Então, às vezes, a gente se pergunta assim, por que eu estou passando por uma situação tão difícil assim? Porque Deus permite passarmos por momentos difíceis para que possamos ser lapidados, para que possamos orar mais, jejuar mais. Por que os leões não comeram Daniel? Porque Daniel não cheirava a carne. Daniel cheirava a espírito. Daniel se consagrava. A consagração é o que nos torna mais parecidos com Deus. Veja que Deus permitiu
Moisés se deparar com o Mar Vermelho para ver qual seria a reação de Moisés. Deus, às vezes, permite que a gente se depare com situações difíceis para que a gente possa invocar Ele, para que a gente possa se consagrar e aí presenciar as intervenções do alto. Por exemplo, o que aconteceu com Josué. Josué, ele está indo em direção a Jericó e ele se depara com as muralhas. Josué não usou a força humana para derrubar a muralha. Josué se consagrou. Josué começou a lutar com as forças espirituais. Começou a dar voltas ali em volta da muralha, orando, pedindo a Deus, e as muralhas caíram. Temos que entender o que eu falava no vídeo anterior, como diz em Efésios 6:12, que a nossa luta não é contra o sangue nem contra a carne, mas temos que entender que há uma força que a gente não faz ideia do quanto poderosa é, que é a força que vem do alto, que é a força que vem de Deus. E nós temos que reivindicar essa força. Porque quando a gente chega no nosso limite, a gente tem que pedir ajuda, pedir o socorro daquele lado alto. Aí que a gente tem que invocar o nosso Deus, o soberano, o Deus de Israel, para que ele venha se manifestar em nossas vidas e com isso confundir aqueles que estão à nossa volta, mostrando o poder dele, mostrando a glória dele. Em Efésios 6:13 diz: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, fica firmes. Veja, irmão e irmã, que ele fala sobre o dia mau, sobre resistir o dia mau. Quando ele se refere a tomar de toda a armadura de Deus, é para que possamos resistir ao dia mau. Esse dia mau vai vir para mim, vai vir para você. O apóstolo Paulo fala aos Efésios que haverá um dia mau. Quando será preciso tomar posse dessa armadura? Porque somente assim poderemos resistir e permanecer firmes. Esse dia mau, o próprio Deus permite que chegue para nós e a gente tem que se preparar para esse dia. A gente só se prepara para os dias bons. A gente foi preparado de uma forma errada. A só se preparar para as vitórias, para as bênçãos. A gente tem que se preparar também para as perdas. Quando uma pessoa não se prepara para as perdas, ela não consegue suportar quando perde. Ou não consegue superar aquele momento de perda. Quantas pessoas, quando perdem um relacionamento, por exemplo, não optam para o suicídio, pensam até mesmo em dar cabo da sua própria vida ou da vida do seu parceiro que terminou com ele ou com ela, etc. Muitas pessoas não se preparam para esse dia, o dia da perda. Quantos que não perdem um familiar e depois que perde o familiar entram em profunda depressão? Porque pensava que o familiar iria durar para sempre. Nós temos que nos preparar para os dias maus, os dias difíceis, os dias de perdas que teremos. A única certeza que temos nesse mundo é que tudo vai passar. A única certeza que temos nesse mundo é que esse mundo vai acabar. Jesus disse em Mateus 24, passarás os céus e a terra, mas as minhas palavras permanecerão. Isso significa o seguinte, tudo vai passar. Os céus e a terra passam. As coisas passam. Mas há um único que não vai passar, é Ele. É Ele que vai nos dar o sustento. É Ele que vai nos dar a força para que possamos suportar os dias difíceis, os dias maus. Irmão, irmã, eu vou ler aqui alguns versículos para você. Eu gostaria que você ficasse comigo até o final desse vídeo para que você possa entender a revelação vinda do próprio Deus. Para que você possa se revestir dessa armadura. Para que você possa suportar firme os momentos difíceis que virão. Amém? Diz assim, eu gostaria que você lesse comigo
o que está escrito em 2 Coríntios 4,17. Pois os nossos sofrimentos, leves e momentâneos, produzem para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. É muito forte, gente. Tudo tem um motivo pelo qual está acontecendo. O sofrimento, tudo isso tem um propósito. É o que está escrito, né? Tudo coopera para o bem dos que amam a Deus. Tudo. Quando ele diz tudo, é porque tudo coopera para o bem. Até as coisas que acontecem, que a gente não está de acordo, vai cooperar lá na frente para um bem maior. O sofrimento é um meio que Deus usa para fazer crescer na fé. Pedro diz que o sofrimento é comparado à ação do fogo, como elemento purificador, um elemento que torna o objeto aprovado, aperfeiçoado, confirmado. Deus usa o sofrimento para nos refinar. É muito profundo isso, é muito forte isso. É importante a gente compreender como Deus age, da forma como Deus trabalha. Em Tiago 1:2 diz assim: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Você vê, né? Considere motivo de alegria o fato de passarem por diversas provações. Mas é aquilo que a gente leu em Efésios, é estar preparado para as provações. É estar preparado para os momentos difíceis. Cuidado, porque muitos pregadores, de formas equivocadas, dizem assim: não, porque os cristãos não vão passar por lutas, os cristãos não vão passar por dificuldades. Desmentem a própria palavra de Deus. Porque a palavra de Deus diz que vamos passar por momentos difíceis. Eu não sei de onde que eles tiram isso. Todos nós passamos por momentos difíceis. Jesus passou por esses momentos difíceis. Esse momento é necessário. Essas dificuldades que passamos são necessárias para que possamos nos tornar ainda mais fortes. E no Salmo 119, no verso 71, o salmista Davi diz assim: foi bom para mim ter sido castigado, para que aprendesse os teus decretos. Muito forte. Veja o que o salmista Davi está dizendo. Ele está dizendo: foi bom. Gente, eu vou dizer uma coisa aqui para vocês. A gente não gosta de passar por momentos difíceis, mas os momentos difíceis nos fazem mais fortes, nos tornam mais fortes. Então é importante a gente compreender os momentos difíceis, sabe? Porque até os momentos difíceis que enfrentamos nos tornam mais fortes, nos revela os segredos secretos que Deus oculta, mas que só revela para aqueles que permanecem fiéis, para aqueles que permanecem firmes. No Salmo 25, verso 16, ele diz: volta-te para mim e tem misericórdia de mim, pois estou só e aflito. As angústias do meu coração se multiplicaram. Liberta-me da minha aflição. Olha para a minha tribulação e o meu sofrimento e perdoa todos os meus pecados. Veja a aflição a qual Davi se encontra. E veja que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Era o homem a qual Deus amava. Mas está aqui passando por momentos difíceis, de conflito, momentos de aflições. Me veio à mente aqui agora a história de Elias, quando Elias matou lá os profetas de Baal, fez fogo cair do céu. Estava ali só preparado para os momentos bons. Elias só foi preparado para os momentos bons, de vitórias, de conquistas.
estava ali, alegre, feliz, quando o fogo caiu do céu, quando matou ali os profetas de Baal, mas quando Jezabel ameaça ele entra em profunda depressão. Matou mais de 400 profetas de Baal, mas por ameaça de uma mulher, ele vai se esconder dentro de uma caverna e pede a sua própria morte. Entra lá em profunda amargura. Por quê? Porque só estava preparado para os momentos de vitórias, de conquistas. Mas quando passou por um momento de provação, um momento difícil ali, a qual ele foi ameaçado, ele se sentiu amedrontado, angustiado, aflito. Mas o final dele foi glorioso. Deus o consolou, Deus o deu força. E depois ele foi levado aos céus. Mas todos nós passamos por momentos assim. E é importante a gente estar preparado. É importante a gente se revestir dessa armadura a qual Paulo se refere lá em Efésios 6. No Salmo 9, versículo 13, ele diz assim: misericórdia, Senhor, vê o sofrimento que me causam os que me odeiam. Salva-me das portas da morte, para que junto às portas da cidade de Sião eu cante louvores a ti e ali exulte em tua salvação. Veja, né, que Davi estava passando por um momento de angústia, de aflição. É muito importante a gente manter a nossa comunhão, a nossa intimidade com Deus. Veja que ele queria passar por aquilo, vencer aquele momento difícil, porque o desejo dele era louvar a Deus, era glorificar o nome do nosso Senhor. Em 1 Tessalonicenses 1,6, de fato vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, pois apesar de muito sofrimento, receberam a palavra com alegria que vem do Espírito Santo. Veja que aqueles que são imitadores de Cristo vão passar por momentos de aflições, de sofrimento. Mas veja o que Paulo diz: mesmo com tudo isso, com toda essa perseguição, sofrimento, vocês receberam a palavra de Deus com alegria. É muito profundo, é muito forte isso. Muito forte. Em 1 Pedro 4,13, eu estou lendo esses versículos para você ter um entendimento mais amplo. Eu estou lendo rápido, de forma objetiva, para o vídeo não ficar muito longo. Mas depois dê uma meditada na sua Bíblia, marca aí com a canetinha, para que você possa entender melhor. Leia o contexto, para você entender melhor a palavra de Deus. E você vai ver que faz parte da caminhada passarmos por momentos difíceis, por momentos de sofrimento. Mas isso não significa que é o fim. Isso significa que o nome do nosso Senhor Jesus Cristo será glorificado. Mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Se algum de vocês sofre, que não seja como assassino, ladrão, criminoso, ou como quem se intromete em negócios alheios. Contudo, se sofrer como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio desse nome. Glória a Deus. Atos capítulo 20, verso 23. Só sei que em todas as cidades o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos me esperam. Veja o que o apóstolo está dizendo. Que o Espírito Santo fala com ele, avisa ele que coisas ruins o esperam, prisões, sofrimentos. Todavia, não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo. Se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. 2 Coríntios 1, do verso 5 ao 6. Eu vou ler mais de forma objetiva aqui para o vídeo não ficar muito longo. Pois assim como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós,
também por meio de Cristo transborda a nossa consolação. Se somos atribulados, e para consolação e salvação de vocês. Se somos consolados, é para a consolação de vocês, a qual dá paciência para suportarem os mesmos sofrimentos que nós estamos padecendo. 2 Timóteo 2,3: suporte comigo os meus sofrimentos como um bom soldado de Cristo Jesus. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Glória a Deus. Eles serão os seus povos. O próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Glória a Deus. Então, nós vamos passar por muitos sofrimentos enquanto estivermos aqui. Mas haverá um dia que Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Glória a Deus. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. Glória a Deus. Porque vai ser dias que teremos com o Pai Celestial, que contemplaremos Ele, que glorificaremos Ele. Senhor Jesus Cristo, a Ti eu rendo graças. Eu Te louvo e Te agradeço por tudo, meu Deus. Meu Deus amado, meu Senhor querido, obrigado por essa revelação que o Senhor me concedeu hoje, que o Senhor me entregou hoje. Certeza eu tenho, meu Deus, que muitas vidas serão transformadas. Enquanto hoje eu dirigia, o Senhor me deu essa mensagem, para que possamos estar firmes, para que possamos nos revestir dessa armadura para o dia mau, para os dias que virão pela frente de sofrimento, de perdas. A gente só se prepara para os dias bons, para os dias de vitórias, de ganhos. Haverá dias de lutas, haverá dias, Senhor, que passaremos por momentos difíceis. Mas como diz o Salmo 23, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor estás comigo. Senhor, a Ti eu rendo graças. Eu Te louvo e Te agradeço por tudo que o Senhor é e por tudo que o Senhor tem feito. Glórias eu Te dou, Senhor amado, Pai querido, Pai eterno e Pai celeste. Eu Te glorifico, Senhor, com a minha vida e com os sofrimentos que tenho passado, por momentos difíceis que ainda hei de passar, mas que, contudo, que o Senhor seja glorificado nos momentos bons e nos momentos difíceis. Que possamos tirar grandes proveitos, grandes ensinamentos, que possamos ser lapidados, moldados, e que o Senhor possa, meu Pai, nos revestir dessa armadura, para que possamos suportar os dias maus, os dias difíceis. Glórias eu Te dou, Senhor. Dê força a esse irmão, a essa irmã, que talvez já está passando por esses dias. Dias de angústias, dias de aflições, dias, meu Deus, de tribulações. Que o Senhor possa, meu Pai, dar coragem, dar ânimo, dar vigor, dar forças, para que todas essas pessoas possam passar por esse momento, guardar a sua fé, perseverar até o final, porque chegará um dia que não precisaremos passar por nada disso mais, mas que o próprio Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Ele nos concederá a salvação. Ele vai nos revestir da Tua força, aonde não haverá mais morte, tristeza, nem dor. Glórias eu Te dou, Senhor. A Ti eu rendo graças, Te louvo e Te agradeço por tudo. E aquele que crer, diga amém. Que Deus abençoe cada um de vocês. Todo ensinamento que o Senhor Jesus nos dá através de Sua palavra é para a nossa correção, é para o nosso desenvolvimento, é para o nosso amadurecimento e para que possamos estar prontos para os momentos difíceis. Forte abraço e até o próximo vídeo.